Saber como armazenar alimentos é importante para aumentar a durabilidade dos diversos tipos de alimentos, respeitando suas características. Cada alimento tem suas características próprias e, assim, demanda um cuidado de armazenamento específico. Portanto, vamos conferir dicas de como armazenar alimentos dividindo os grupos alimentares. Normalmente, as frutas devem ser guardadas em fruteiras em temperatura ambiente, mas apenas aquelas que serão consumidas rapidamente. Se o intuito é preservar as frutas por mais tempo, é preciso armazená-las na geladeira. O primeiro passo de como armazenar as frutas é separando aquelas que emitem etileno, substância responsável pelo amadurecimento. Sendo assim, frutas como abacate, ameixa, banana, caqui, damasco, kiwi, manga, maçã, mamão, maracujá, pera, pêssego e tomate devem ser guardadas em ambientes ventilados e frescos. Contudo, por amadurecerem muito rápido, se não forem consumidas o quanto antes, devem ser guardadas na geladeira, mas sempre em potes fechados ou secos ou sacos plásticos, exceto a banana que sofre danos devido ao frio. No caso das frutas que liberam pouco etileno, como abacaxi, caju, limão, carambola, cereja, coco, figo, goiaba, laranja, melancia, morango, tangerina, melão e uva, também devem ser guardadas na geladeira. No entanto, sempre na parte de baixo da geladeira, onde é menos frio, sempre em potes ou sacos. Além disso, tem também a opção de congelar as frutas. Nesse caso, o ideal é descascar e cortar em pequenos pedaços, dividir pequenas porções, colocar em sacos plásticos e levar ao congelador. Ou então, para quem irá consumir apenas uma parte da fruta, o ideal é guardar a outra parte em um pote na geladeira. Parte importante de como armazenar alimentos envolve os legumes e verduras, que causam muitas dúvidas na hora de guardar. As hortaliças, por exemplo, como alface, rúcula, couve e outras folhas, no geral são muito perecíveis, justamente por conter muita água e perder esse líquido para o ambiente. Sendo assim, a melhor forma de armazenar folhas é higienizando logo após a compra e secando bem todas as folhas. Desse modo, podem ser guardadas em potes nas partes de baixo da geladeira. Geralmente, essas hortaliças duram cerca de uma semana nessas condições. Mas nem todos os legumes e verduras precisam ser guardados na geladeira, como a batata, por exemplo, que pode ter sua condição alterada em baixas temperaturas. Se forem consumidas em 2 semanas, muitos deles nem precisam ir para a geladeira, como cenoura, pepino, chuchu, mandioquinha, beterraba e outros. Mas, se o intuito é aumentar a durabilidade dos legumes, para além desse período, eles devem ser guardados nas partes inferiores da geladeira. No caso do leite e seus derivados, que são bastante perecíveis, é preciso um cuidado extra. Os leites industrializados devem ser guardados de acordo com as instruções da embalagem, após abertos, geralmente 5 dias na geladeira. No entanto, tem um erro muito comum na hora de guardar os laticínios, que é deixar na porta da geladeira. Isso porque nessa parte há uma variação maior de temperatura, o que pode acelerar o processo de deteriorização do alimento. Portanto, o correto é guardar leite e seus derivados nas prateleiras de dentro, preferencialmente nas mais de cima, que são as mais frias. No caso dos queijos, eles nunca devem ser congelados, porque isso altera as características do produto. Então, devem ser guardados dentro de potes nas prateleiras da geladeira. Então, como armazenar alimentos sendo pães? É um pouco diferente. Os pães industrializados já possuem conservantes em sua composição, mas ainda assim é importante mantê-los fechados no saco plástico para manter o conservado. Já os pães caseiros têm um tempo de validade menor e por isso são mais propensos a desenvolver bolores mais rápido. Nesse caso, uma dica para aumentar a sua durabilidade é adicionar uma colher de vinagre na massa para reduzir o pH do produto.
Desse modo, minimizar o aparecimento de bolores antes do tempo. Então, a melhor forma de armazenar é em potes e sacos plásticos em temperatura ambiente. Agora, quando o assunto é grãos, como linhaça, aveia, arroz, milho, farinhas, entre outros, a dica de como armazenar alimentos é dentro de potes fechados em local fresco. Até porque se tratam de alimentos com pouca ou nenhuma água em sua composição e não precisam ser conservados na geladeira e duram bastante tempo em temperatura ambiente. No entanto, se o intuito é prolongar ainda mais a conservação desses grãos, você pode colocá-los em garrafa PET higienizadas e secas. Assim, vedar a tampa com fita adesiva, tornando um ambiente seco e livre de oxigênio, que pode deteriorar os grãos. As carnes são um dos alimentos mais perecíveis que tem. Sendo assim, independentemente de ser carne de bovinos, suínos, aves ou peixes, a melhor opção será sempre o congelamento. Desse modo, evita a multiplicação de micro-organismos presentes nas carnes e aumenta o seu tempo de conservação. Contudo, é importante se atentar à quantidade de gordura da carne. Quanto maior o teor de gordura, menor será o tempo de vida do alimento. Além disso, é importante congelar as carnes em porções separadas, em sacos plásticos. Isso porque não é recomendado descongelar a carne e depois congelar novamente o que sobrar. Falando da categoria dos embutidos, que inclui, entre outras coisas, a linguiça, salsicha e salame, esses alimentos devem ser armazenados na geladeira. Sendo assim, para conservar por mais tempo, você pode guardá-los no freezer cobertos por papel filme, mantendo a sua umidade natural. Nesse caso, apenas o salame não pode ser congelado, já que perde o sabor e consistência. Quando armazenados no congelador corretamente, os embutidos podem durar até 2 meses.